A paz do Senhor, meus irmãos do YouTube. Quero deixar uma palavra para nós nesta noite de sábado, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículos, eu vou estar lendo 6 e o 7, onde fala sobre a visão de Paulo. E diz assim a palavra do Senhor: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, todos nós sabemos e conhecemos a história do apóstolo Paulo, que foi um homem do Senhor que viajava muito, ou seja, era um missionário que pregava o evangelho em várias cidades, várias províncias. Viajou muito o apóstolo Paulo. Porém, teve lugares que o apóstolo Paulo colocou em seu coração de ir, mas não era a mesma vontade do Senhor. Como diz a palavra aqui, que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E isso traz para nós refletirmos, porque o apóstolo Paulo, certamente, ele tinha as boas intenções para ir a esses lugares. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, que conhece o nosso coração e vê lá na frente antes de acontecer, ele não permite certas situações. E trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes nós queremos realizar algo que achamos certo, mas aquilo que é certo para nós, talvez não seja certo para Deus, para o Senhor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós queremos seguir caminhos que parecem ser bom, mas o Senhor, que tudo conhece, tudo sabe, não permite, porque não é bom. É um caminho que, se nós seguirmos, nós vamos cair e vamos desagradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele em seu coração, certamente ele achava que lá ele estaria pregando, levando o evangelho assim como ele fez por todo lugar que passou. Estaria fazendo a vontade do Senhor. Mas o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, não permitiu, porque algo ia acontecer se o apóstolo chegasse a esses lugares. Situações iriam acontecer, seja com a vida do apóstolo, ou seja, desagradando ao Senhor. Então, isso trazendo para nós, que nós venhamos a pedir orientação do Espírito Santo antes de tomarmos decisões, de seguirmos um caminho. Porque o adversário, Satanás, ele é astuto e muitas das vezes ele coloca situações
em nossos corações para seguirmos, que aparentemente parece que são coisas boas, são caminhos bons, que não vai desagradar o Senhor, mas vai sim. Vai desagradar o Senhor, vai nos prejudicar, ou seja, pode nos levar à ruína. Mas quando nós tomamos direção pelo Espírito Santo, não tem erro. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E obedecermos, assim como o apóstolo Paulo obedeceu. Ele quis ir para um lado, mas o Espírito Santo não permitiu. E levou ele para outro lado. E ele obedeceu e seguiu a ordem do Espírito Santo. E prosperou, se deu bem. Porque é assim que acontece com todos aqueles que obedecem à voz do Senhor. Pega essa palavra para mim, para todos nós, que nós venhamos pegar essa palavra e colocá-la em prática. Que se nós andarmos direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos prosperar por onde nós andarmos. Não estou falando de prosperidade financeira, não, nada disso. Eu estou falando de uma prosperidade espiritual completa, ou seja, o apóstolo Paulo, por onde ele andava, guiado pelo Espírito Santo, a transformação acontecia. O Senhor usava ele grandemente na palavra, na sabedoria, nos livramentos de morte que ele teve. E ele foi até o final da sua carreira, guiado pelo Espírito Santo, e hoje dorme no Senhor, descansa. Cumpriu a sua carreira. Combateu o bom combate, guardou a fé, assim como ele diz aqui na palavra do Senhor. Então, essa palavra ela é para nós, que nós venhamos a obedecer à voz do Espírito Santo quando estivermos em caminho, andando por um caminho que não é o caminho que o Senhor quer que nós andamos. E quando o Senhor falar conosco, que nós venhamos a obedecer, assim como o apóstolo Paulo obedeceu. Porque se o apóstolo Paulo não tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, talvez o nome dele hoje não estaria aqui nesse livro. Amém, meus amados irmãos? Então essa é uma palavra que eu deixo para todos nós, para mim, para todos vocês, para todos nós nesta noite de sábado. E peço também, meus amados, vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Porque sempre eu vou estar trazendo uma palavra para todos nós, para mim, para vocês, palavra do Senhor, que é o alimento completo. Está aqui, ó, palavra do Senhor, que é o caminho que todos nós devemos seguir, para não cairmos, não tropeçarmos nesse mundo ao qual vivemos. Que Deus o abençoe a todos. Amém.